Porque, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. São Paulo diz em sua epístola aos Coríntios que os apóstolos foram entregues em espetáculo ao mundo. Nós também podemos dizer, com São Paulo, que nós somos entregues em espetáculo ao mundo. Nós que somos católicos e que procuramos ser fiéis à tradição da Igreja, nós também fomos entregues em espetáculo ao mundo. A nossa vida católica, as nossas convicções, os nossos costumes são um verdadeiro espetáculo para o mundo, que ri, que zomba da nossa vida católica e que duvida de que a nossa vida católica seja uma vida digna de ser vivida. E por que o mundo faz da nossa vida um espetáculo? Por que o mundo ri e zomba? Por que, afinal, o mundo duvida de que a nossa vida católica seja uma vida digna de ser vivida, apesar das convicções que sustentam a nossa vida de fé? Pois o mundo ri e zomba, o mundo duvida da nossa vida católica, porque nós temos um desejo de perfeição cristã. Nós temos um desejo de santidade, isto é, a perfeição da caridade em nossa alma. E basta olharmos um pouco ao nosso redor, basta observarmos o pensamento, os hábitos e as ambições que circulam em nossa sociedade, para constatarmos, sem dificuldade, que praticamente ninguém ao nosso redor deseja a perfeição moral e espiritual. Praticamente ninguém ao nosso redor pretende submeter as paixões ao governo da razão, submeter a razão à luz da fé e conformar a própria vida à vontade amorosa de Deus, com o auxílio da graça. Então, como o mundo vive entregue à cegueira das paixões, sem refletir sobre a eternidade, sem refletir sobre o sentido da vida, sem refletir sobre a vontade de Deus e sem pedir o auxílio da graça, a nossa vida católica, aos olhos do mundo, a nossa vida católica parece não apenas algo impossível, mais do que isso, parece loucura. É por isso que o mundo, sem compreender as convicções que sustentam a nossa vida e desconhecendo o auxílio da graça que torna a nossa vida católica a mais feliz vida que se possa ter sobre a terra, enfim, é por causa da cegueira espiritual na qual se encontra o mundo que ele espera de nós tanto o melhor quanto o pior. De fato, caros fiéis, o mundo espera de nós tanto o melhor quanto o pior. Ele espera de nós o melhor no sentido de que muitos observam de longe as nossas convicções, os nossos hábitos, a nossa vida. Muitos observam e julgam, enganados, que uma vida como a nossa é para poucos,
que somente uma parcela muito pequena da sociedade poderia dar conta das exigências morais e espirituais de um católico que se diz tradicional. É por causa desse equívoco, é por causa desse engano que muitos sequer têm coragem de entrar em nossas igrejas, porque partem do princípio que frequentar o rito tradicional é para poucos. Essa noção equivocada sobre a santidade pode piorar. Pode piorar ainda mais caso algum de nós tenha sido motivo de escândalo para o próximo, por causa de algum comportamento, por causa de alguma atitude que pareceu farisaica aos olhos do próximo, dando motivos para julgar que todos aqueles fiéis, todos os membros daquele apostolado pensam e agem como fariseus. É por isso que São Paulo exorta na mesma epístola: não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Se alguém se escandalizar com o nosso modo de pensar, de falar ou de agir, o nosso desejo de perfeição cristã pode ser tratado como mero farisaísmo, afastando uma alma de uma vida católica mais profunda. O mundo espera de nós o melhor. Muitos estão convencidos de que a nossa vida católica é para poucos. Alguns vão além e julgam que nós somos praticamente os fariseus da Igreja de Cristo. Porém, o mundo espera de nós também o pior. Ele espera de nós o pior, porque muitos observam de longe as nossas convicções, os nossos hábitos, a nossa vida. Muitos observam e julgam, enganados, que nós não vamos sustentar por muito tempo uma vida como a nossa, porque seria impossível aguentar por tanto tempo uma vida repleta de privações, de sacrifícios e de exigências morais. Portanto, o mundo espera de nós o pior. Ele espera que nós fracassemos em nossa vida católica, que a nossa família católica, numerosa, entre em crise, em colapso, porque ninguém vive como nós vivemos e porque ninguém conseguiria se manter mentalmente saudável vivendo uma vida como a nossa. Em resumo, caros fiéis, o mundo espera de nós tanto o melhor quanto o pior. E por isso nós podemos dizer com São Paulo que nós somos entregues em espetáculo ao mundo, porque o mundo nos observa e nos julga. O mundo observa e julga o nosso desejo de perfeição cristã, tratando-nos muitas vezes ou como fariseus ou como loucos. E como nós nos tornamos um espetáculo para o mundo, nós bem que gostaríamos de dar prova do contrário. Ou seja, nós gostaríamos que a crise na igreja se resolvesse o quanto antes. Nós gostaríamos que as nações e os governos se voltassem para a fé católica, a fim de que a soberania da igreja sobre as nações e sobre os governos reduzisse os mundanos ao silêncio. Assim, eles não poderiam mais rir, nem zombar, e menos ainda duvidar da nossa vida católica, quando a sociedade finalmente se convertesse e retornasse à lei do Evangelho.
Portanto, caros fiéis, nós temos um certo apego ao triunfo da Igreja. Ou seja, nós esperamos que haja para breve uma vitória externa, uma vitória política ou social, a fim de que nós não sejamos mais tratados ou como fariseus ou como loucos. É certo que o magistério da Igreja sempre insistiu sobre a necessidade de Jesus Cristo reinar sobre as nações, sobre os governos, sobre as leis e os costumes da sociedade. É certo que nós não devemos negar ou diminuir os direitos do coração de Jesus sobre a sociedade civil, mesmo durante a pior das apostasias. No entanto, caros fiéis, nós temos um certo apego ao triunfo da Igreja, à vitória externa da Igreja, sendo que a história da Igreja é feita mais de combates do que de vitórias, sendo que Deus pode muito bem suscitar mais santos em meio às perseguições do que durante os períodos de paz e de triunfo. E por que a Igreja não triunfou soberana ao longo da história? Por que a história da Igreja é feita mais de combates do que de vitórias? O motivo é muito simples, porque assim foi a vida de nosso Senhor. De fato, caros fiéis, nosso Senhor também foi confrontado com o fracasso, com a derrota. No encontro de Jesus Cristo com o moço rico, o Evangelho se limita a dizer que o moço ficou triste com o pedido de nosso Senhor para que ele vendesse todos os seus bens. Sendo que o Evangelho não diz se o moço voltou ou se nosso Senhor tentou ganhar aquela alma, diminuindo a condição que tinha dado. Em outra cena, no discurso do pão da vida, o Evangelho nota que os discípulos murmuraram contra a doutrina da Eucaristia, pois a consideraram dura demais e inadmissível, a ponto de muitos discípulos terem abandonado nosso Senhor a partir daquele dia. Mas os maiores fracassos vieram da parte dos seus amigos mais íntimos durante o mistério da paixão. Porque além da traição de Judas e da negação de Pedro, não devemos nos esquecer que os demais apóstolos o abandonaram e fugiram, com exceção de João, que permaneceu com Maria Santíssima ao pé da cruz. Nosso Senhor também foi confrontado com o fracasso, com a derrota. E nada representa mais um fracasso ou uma derrota aos olhos dos homens do que o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. Enquanto esteve pregado na cruz, Jesus Cristo foi injuriado por aqueles que passavam, zombado pelos príncipes dos sacerdotes e ultrajado pelo mau ladrão. E apesar de tantas provocações, nosso Senhor não desceu da cruz. Ele não fez nenhum milagre a seu próprio favor. Ele não respondeu e tampouco prometeu vingança aos seus inimigos. Isso quer dizer, caros fiéis, que o mistério da paixão foi como uma noite para a alma de nosso Senhor. A desolação da angústia, da tristeza, do abandono e da solidão, a desolação da traição e das provocações. E após tantos sofrimentos em sua alma, o seu corpo permaneceu no sepulcro até o terceiro dia, para que não houvesse nenhuma dúvida
de que nosso Senhor, de fato, foi morto. A paixão e morte de Jesus Cristo perturbou profundamente a alma dos discípulos. E mesmo assim, ele não diminuiu nada daquilo que ele deveria sofrer e padecer por nós. Pois o que aos olhos do mundo é fracasso, aos olhos de Deus é a maior manifestação do seu amor pelos homens. Na verdade, é graças ao mistério da paixão que Jesus Cristo pôde nos abrir novamente o paraíso. Ele sofreu em seu corpo e em sua alma a fim de reparar perfeitamente todas as nossas faltas e assim merecer a graça da nossa reconciliação com o Pai. Mas assim como o Salvador sofreu tanto em seu corpo quanto em sua alma, assim como a sua alma foi invadida pela desolação e seu corpo permaneceu sepultado até o terceiro dia, do mesmo modo, caros fiéis, a Igreja deve se associar, a Igreja deve seguir o seu pastor nas desolações e nos sofrimentos. Em outras palavras, a Igreja deve também sofrer a sua própria paixão. Ela também deve conhecer os seus 3 dias de sepultamento, em certo sentido, porque não convém que o corpo místico de Cristo participe da vitória do Salvador, sem antes ter conhecido os seus sofrimentos e as suas desolações. E ao que tudo indica, nós vivemos nessa época, a época da pior crise na Igreja, desde a sua fundação divina. A época do seu esfacelamento por causa das divisões entre os próprios católicos. A época do seu maior eclipse por causa da perda dos direitos da Igreja na sociedade civil. A época do seu maior esfriamento por causa da diminuição do fervor da caridade na alma da maioria dos católicos. De fato, nós vivemos na época do Calvário da Igreja. Mas há uma diferença entre a paixão de Jesus Cristo e a paixão da Igreja. A diferença é que Jesus Cristo sofreu como inocente. E nós, que somos membros do seu corpo místico, nós devemos sofrer como pecadores, ou seja, como merecedores dessa crise, desses dias de trevas e de desolação que a Igreja atravessa. Isso quer dizer, caros fiéis, que nós não devemos nos vitimizar diante da crise na Igreja, como se o problema fosse os outros, como se os maus fossem os outros. Nada disso. É certo que o número dos inimigos da Igreja parece aumentar a cada dia, mas pior que a malícia dos maus é a indiferença, é a infidelidade dos bons. Pois aqueles que conheceram a caridade do coração de Jesus, mas se afastaram do zelo, da piedade, da generosidade que tinham quando se converteram, são esses, ou melhor, somos nós, os que mais afligimos o coração de Jesus. Então não devemos nos vitimizar. Nós merecemos essa crise, mesmo que não tenhamos sido a causa dela. Nós merecemos essa crise porque ainda não compreendemos aquilo que a providência espera de nós.
Afinal de contas, como disse um servo de Deus, o padre Franz Stock, o número de santos desejados por Deus basta para salvar uma época. O número de santos desejados por Deus basta para salvar uma época. Pois durante uma crise como a nossa, o que a providência mais deseja de nós é que sejamos santos. A apostasia atual torna a nossa sociedade pior que qualquer outra época ao longo da história, do que qualquer outra sociedade ao longo da história. Porque muitas almas renegaram a fé após terem conhecido em algum grau a lei de Deus e o amor de Jesus Cristo em sua paixão. Na prática, a Igreja voltou a ser missionária em países que até pouco tempo eram católicos. Isso quer dizer que a Igreja precisa, antes de tudo, converter os seus próprios batizados e atrair outras tantas almas ao batismo, para somente então recuperar uma ordem social católica. E esse trabalho é lento, esse trabalho é cansativo, esse trabalho exige muito de cada um de nós. Exige que sejamos almas de oração, que pratiquemos as virtudes, que sejamos exemplares. E enquanto o mundo nos trata ou como fariseus ou como loucos, nós alimentamos a ilusão de que a crise deve se resolver por alguma vitória externa da Igreja, quando na verdade Deus age na história, sobretudo, por meio dos seus santos. É por esse motivo, caros fiéis, que nós devemos rejeitar as soluções fáceis para a apostasia atual. Uma solução fácil seria confiar mais nos meios humanos do que nos meios divinos, como se os católicos bem articulados pudessem, de alguma maneira, resolver a crise na Igreja. Nada disso. A Igreja não é uma instituição meramente humana. A Igreja é, antes de tudo, uma instituição divina. Os membros mais vivos da Igreja são justamente os membros mais santos. O que significa que ninguém pode fazer um bem maior pela Igreja do que os santos. Uma outra solução fácil seria o apego excessivo a profecias, muitas delas falsas, com aparência de verdade. Porque essas falsas profecias prometem eventos para amanhã, para breve, sendo que isso paralisa a nossa alma para conhecermos a vontade de Deus aqui e agora, no cumprimento dos nossos deveres de Estado. Enquanto algumas almas se preocupam, por exemplo, com a falsa profecia dos 3 dias de trevas, essas almas não veem que o verdadeiro eclipse da Igreja é a apostasia da nossa sociedade, que não se resolve com uma vela benta, e sim com a nossa santificação. Uma outra solução fácil seria a multiplicação das devoções, como se uma devoção nova tivesse o poder de impedir uma desgraça para a Igreja ou para o país. Mas nenhuma devoção pode ser mais eficaz do que as outras se permanecermos tíbios e apegados aos próprios pecados.
É por isso que o grande mal da multiplicação de novas devoções, que nos fazem esquecer das devoções ensinadas pela Igreja durante séculos. O grande mal da multiplicação de novas devoções é o esquecimento da meditação, sendo que o progresso da caridade depende mais diretamente da meditação e que todo católico deveria se empenhar para adquirir o hábito da meditação, mais do que multiplicar as suas devoções particulares. É por tais motivos, caros fiéis, que nós não podemos esperar uma solução fácil e breve para a apostasia da sociedade. Nosso Senhor, que permaneceu no sepulcro até o terceiro dia, nosso Senhor sabe até quando a Igreja permanecerá eclipsada por causa da apostasia da sociedade. Mas Ele também sabe qual o bem que Ele quer produzir em nossa alma por meio dessa crise. Ou seja, qual fidelidade, qual caridade Ele espera de nós, apesar do avanço do pecado no mundo. E nesse sentido, vale para nós o conselho dado por um servo de Deus, o padre Franz Stock. Ele diz: mesmo em meio à massa humana, às multidões, o cristão deve se fazer notar, deve atrapalhar, deve chocar, pois é precisamente por meio desse escândalo que choca que começa o apostolado. Então não tenhamos medo de sermos católicos, de crermos na fé católica, de praticarmos a moral católica, ainda que para uns sejamos como fariseus e para outros sejamos como loucos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.